Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpite do Pedro. Pessoal, venho aqui trazer os resultados para vocês. Resultados desse dia de sábado, desse sabadão, tá? Dia 10/6. Sábado aí tivemos a Liga dos Campeões da Europa, Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, e também tivemos o Campeonato Argentino, Campeonato Paraguaio e Série C do Brasil, tá? Começamos aí pela Liga dos Campeões da Europa, esse grandíssimo jogo de hoje à tarde, às 16 horas, né? Aconteceu o esperado, como sempre falei desde o começo, a Manchester City favorito para o jogo, tá? Favorito para ganhar, ganhou, né? E um placar magro, não foi apenas 1-0, mas como eu falei, era o favorito, tinha tudo para ganhar e se confirmou, né? Se confirmou aí o seu favoritismo, porém muito diferente do que os outros pensavam, né? Como zebra, como jogo fácil, tá aí. As casas de aposta 1.53, né? Para a Manchester City, 6.50 para a Internacional. Tratavam a Internacional como uma zebra, e eu falei desde o começo que era contra, que acreditava em um jogo equilibrado, sim, com favoritismo do City, mas com um jogo equilibrado, tá? E não achava que seria fácil assim para o Manchester City. Internacional de Milão mostrou isso, hein? No jogo, jogou muito bem, jogou bem, teve momentos que jogou até melhor do que o City, tá? Poderia ter saído na frente do placar, então não foi um jogo nada fácil, nada, né, de ser tratado como zebra, e terminou aí que foi um jogo muito difícil, 1-0, o gol do City saiu em 68 minutos, né, daí 22 minutos do segundo tempo, mais ou menos, na metade do segundo tempo. Então até a metade do segundo tempo, um jogo muito truncado, um jogo muito difícil, e era o que se esperava, jogo único, final. O time tá na final, tem que ser respeitado porque tem seus méritos de estar na final, tá? City campeão depois de muito tempo, tentava ser campeão, agora dessa vez conseguiu depois de muitos anos, né? Chegando na final e ficando pelo caminho. Agora sim, campeão, tríplice coroa, ganhou tudo esse ano. Para mim, no momento atual, o maior time do mundo, o melhor time do mundo, né? Ganhou tudo, ganhou Premier League, Copa da Inglaterra e agora a Liga dos Campeões. Para esse jogo a gente colocou mais de 1,5 casa para vencer e o empate. O jogo, como vocês estão vendo, foi 1-0 para o City, confirmou nosso casa para vencer. Poderia também ter confirmado o mais de 1,5, porque foi um jogo bem movimentado, teve muitas chances de gols. Os goleiros realmente fizeram aí muitas grandes defesas, o do City principalmente, a da Inter, do Inter também. Então era um gol que era para sair sim mais de um gol tranquilamente, mas aí os goleiros e as defesas se saíram muito bem. Mas sim, mesmo assim confirmou aí nosso casa para vencer, o nosso 1-0. O outro jogo da rodada foi no Brasileiro, Corinthians e Cuiabá. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o casa com empate. O jogo foi 1-1 para o Corinthians. Deixa eu olhar o Corinthians aqui. 1-1 para o Corinthians, colocamos o mais de 1,5 e o casa com empate. O jogo foi 1-1 para o Corinthians, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, e confirmando nosso casa com empate. Eu falei que o momento do Corinthians não dá para confiar no Corinthians 100%, então casa com empate seria a segunda opção. Se confirmou também, tá? Não deu Corinthians, mas deu empate. Nosso outro jogo foi Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro e Bragantino, outro 1-1. Inclusive, nesses 5 jogos do sábado no Brasileirão, de 5, 4 deu empates aí, tá? Muito empates hoje. Se todo mundo acertasse esses 4 empates aí, realmente ganharia, dava para ganhar muito dinheiro. 4 empates daria uma grana boa, né? 4 empates em 5 jogos. Atlético Mineiro e Bragantino, colocamos o mais de 1,5 casa para vencer. O jogo foi 1-1, confirmou o nosso mais de 1,5. A primeira opção, no Atlético não ganhou, mas confirmou nossa primeira opção, o mais de 1,5. O outro jogo foi Botafogo e Fortaleza. Esse foi o último jogo do dia, mas está aqui.
Botafogo 2-0, né? Colocamos aí Botafogo e Fortaleza mais de 1,5 e casa para vencer. Casa o empate, quer dizer, caso o empate ou mais de 1,5, confirmou caso o empate, o Botafogo venceu. E caso o empate, ganhar ou vencer, ele ganhou e confirmou mais de 1,5, 2 gols para frente. Ainda no Brasileiro, Bahia e Cruzeiro, para Bahia e Cruzeiro. Colocamos aí o caso ou fora, mais de 1,5 e ambas marcas sim. O jogo foi 2-2, confirmando o nosso mais de 1,5, 2 gols para frente. E nosso ambas marcas sim, ambos os times marcaram pelo menos um gol. Jogo aí bem equilibrado de Bahia e Cruzeiro, no caso. Bahia e Cruzeiro 2-2, confirmou nosso mais de 1,5 e nosso ambas marcas sim. Outro jogo no Brasileiro foi Coritiba e Santos. Esse foi o último jogo aí do Campeonato Brasileiro nosso, Coritiba e Santos, tá? Esse jogo foi 0-0, Coritiba e Santos. Para esse jogo colocamos o caso ou fora menos de 2,5 e empate. O jogo foi 0-0, confirmou nosso menos de 2,5, 2 gols para trás, e confirmou também nosso empate. Eu tenho falado aqui muito que o Santos é um time que empata muito, tá? Fica uma dica aí, Santos, você colocar empate em jogo do Santos é muito forte o palpite. Empata muito o Santos e sai poucos gols no jogo do Santos. Então confirmou o menos de 2,5 e confirmou o empate. O outro jogo foi Vila Nova e Guarani pela segunda divisão. Vila Nova e Guarani. Dá uma procuradinha aqui só um momento, que é muitos jogos. Aqui, Vila Nova e Guarani. Esse foi o nosso erro, né? Porque nesse jogo colocamos o casa para vencer e o mais de 1,5. O jogo foi 0-0. Não venceu o casa, não teve 2 gols para frente. Então foi o nosso único erro aí da rodada, tá? 13 jogos, eu nem falei no começo, mas estou falando agora. 13 jogos, 12 acertos e 1 erro. Depois aí do Vila Nova, tivemos aí Ituano e Atlético Goianiense. Ituano e Atlético Goianiense. Colocamos o caso ou fora, mais de 1,5 e o empate, tá? Caso ou fora, mais de 1,5 e empate. O jogo foi 1-1, confirmou o nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, e confirmou o empate também. Terminou 1-1 o jogo. Ainda na Série B, Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. Para esse jogo colocamos o casa para vencer e o mais de 1,5. O jogo foi 1-0 para Novo Horizontino, confirmando nossa primeira opção, casa para vencer. Novo Horizontino venceu aí o Sampaio Corrêa. Agora ainda na Série B, Ceará e CRB. Para esse jogo colocamos mais de 1,5, caso ou fora, e ambas marcas sim. Bateu as 3 opções. O jogo foi 3-1, confirmou mais de 1,5, 2 gols para frente, confirmou caso ou fora. Teve vencedor, foi o CRB, e confirmou ambas marcas sim. Ambos os times marcaram pelo menos um gol. Quem tá lembrado aí vai saber o que eu tô falando, e quem não tá, por assistir meu vídeo. Eu falei muito que o Ceará é um time imprevisível, um time que tá fazendo uma grande Série B, muito bom, mas é um time imprevisível. Às vezes ele joga com um time fora de casa difícil, um jogo difícil fora de casa, e ele ganha 2-3-0, ganha e ganha bem. E às vezes joga em casa com um time mais abaixo e não consegue ganhar. Ele é o 7º colocado, e o CRB agora é o 14º, mas estava na zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, perdeu aí 3-1. Por isso que eu falei que não cravava o Ceará, como não botava casa para vencer, porque o Ceará realmente tem essas imprevisível. Então falei, é melhor colocar o caso ou fora como segunda opção. Então fui aí, acertei em cheio nessa análise. Agora no Campeonato Argentino, Boca Juniors e Lanús. Esse jogo colocamos o casa ou empate e o mais de 1,5. O jogo foi 1-1, confirmando o nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, confirmando o casa ou empate, Boca ou empate pelo 1-1. Esse jogo também que eu falei que é arriscado ultimamente confiar no Boca para vencer. O Boca não vive um grande momento. Agora no Campeonato Paraguaio, Esportivo e Nacional, para esse jogo colocamos o casa ou fora, mais de 1,5 e empate. O jogo foi 2-1 para o Esportivo, confirmando o casa ou fora, teve vencedor, e confirmando mais de 1,5,
2 gols para frente, o jogo teve 3 gols aí no total. O último jogo na Série C foi Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 caso for, e ambas marcas sim. O jogo foi 1-0, tá? Para o Volta Redonda, confirmando nossa segunda opção, casa ou fora, teve vencedor e acabamos aí acertando mais uma. Esses foram nossos resultados do sábado. Como eu falei, 13 jogos, 12 acertos e apenas um erro. Continuamos acertando muito mais do que errando, tá? E esse é o nosso propósito mesmo. Tá? Espero que tenham gostado, tenham uma boa noite. Amanhã mais resultados para vocês.